Olá, pessoal! Nós somos alunos da disciplina do curso de História e hoje, na matéria de Historiografia e Pesquisa do Ensino de História, nós vamos trazer um papo interessante para vocês. Hoje é o segundo episódio e o tema é expectativa versus realidade. Para saber um pouco sobre o que os alunos em gerais do curso de História pensavam antes de entrar e o que foi depois apresentado para eles, como eles se sentem agora no curso. E para representando a gente trouxe Fernanda, que pode se apresentar. Oi, gente, boa noite. Como eles falaram, meu nome é Fernanda, tenho 19 anos, eu faço bacharelado e eu tô no quarto período, indo pro quinto já. E aí hoje a gente trouxe um papo, né, para a gente refletir quais as expectativas que a gente tem quando pensa em entrar no curso de História, né? Esse podcast, esse episódio serve tanto para quem pensa em entrar e para a galera que já está no curso de História, ver se as expectativas condizem ou não, né, com o que a gente pensou lá no início. Então, eu queria saber, Fernanda, o que é que você achava, assim, do curso de História? O que é que as pessoas lhe diziam sobre o curso de História? Quando você pensou em fazer História, o que é que as pessoas diziam e tal? Queria que a gente trouxesse mais pra galera se identificar, né? Então, eu achei que o curso de História, ele falaria mais sobre as coisas que a gente vê na escola, né? Sobre os assuntos gerais, sobre as áreas da história. E eu não sabia que tinha uma divisão tão específica entre bacharelado e licenciatura. Eu sou de bacharelado, então tem muito uma área voltada para pesquisa. E quando eu entrei no curso, foi um choque, assim, porque tinha muita coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar e que me surpreendeu. Então, foi esse primeiro choque, achando que ia ser bem parecido com a escola, né, que iam ter, às vezes, temas muito mais aprofundados. E quando eu entrei, não foi exatamente isso. E tinham outras coisas também para ver. Tanto é que, né, como eu falei, em bacharelado tem essa área da pesquisa, e para os licenciados, né, para licenciatura, tem muito essa área da educação. Né, tem essa divisão bem certinha. Então, foi essa primeira surpresa que eu tive. E E qual foi aí, o pode falar, e, Luiz, pode falar. e qual foi o estalo assim que fez você desejar entrar no curso? O que fez? Eu sempre gostei muito de história, desde que eu era pequena. E eu tinha o sonho de ser arqueóloga quando eu era mais nova, porque eu gostava muito do Egito, da Grécia, então eu sempre sonhei em ir para um desses lugares para, né, pesquisar, para poder achar objetos misteriosos do passado. E aí eu cresci com essa ideia, só que eu tive uma decepção no nono ano, quando eu estava na escola, porque um professor meu de história, eu fui perguntar como é que era, né, a profissão, e ele falou que era para eu desistir, porque não ia dar certo, que ganhava muito pouco, né, porque ele achou que eu queria ser professora, né, porque geralmente essa é a profissão mais seguida, né, pelas pessoas que entram no curso de história. E aí ele falou isso e eu tinha o quê? 14 anos, então aquilo ficou muito na minha cabeça e eu pensei que não ia dar certo mesmo. E aí eu decidi, durante o ensino médio, seguir psicologia, que era uma área que eu até tinha um apreço. Só que aí quando chegou no pré, eu tive acesso a um professor de história, um dos meus dois professores, e ele só dava aula para o pré, então eu não conhecia ele antes. E ele reacendeu aquela paixão que eu sempre tive, né, pela área. E aí eu fiquei com aquilo martelando, né, antes do SISU, e decidi que ia entrar no curso, que ia seguir o que eu queria, do que eu tinha o amor, né, a paixão que eu tinha. E aí está sendo a melhor escolha. Não pretendo mudar, não quero mudar de curso, está sendo ótimo.
Ah, amiga, que bom que você está se identificando com o curso, né? A gente fica feliz quando escuta um relato. E, assim, o que você diria para esse professor aí que você disse que, esse curso de história, que, assim, é nosso colega de profissão, né? Ele é historiador, professor de história. É, Mas o que você diria assim para ele? Professor, né? Você me deixou triste, mas você, tipo, me desincentivou por um tempo, mas acabou que o amor, né? Voltou. O que você diria assim a ele? eu daria como aviso que se ele tem. Isso serve para qualquer professor que acaba fazendo isso com um aluno. Acho que ele não devia descontar a frustração dele em quem está querendo aquilo, sabe? Em quem está buscando uma ajuda, buscando uma informação sobre uma área que gosta, né? Seja história, no nosso caso, né? Mas se fosse um professor de uma outra matéria e o aluno fosse perguntar e ele desse uma resposta assim, é melhor que ele não desconte a frustração, né? Porque nem sabe se o aluno vai ser bom durante a faculdade, não sabe se ele vai ter acesso às mesmas áreas, mesmas pesquisas, mesmos professores, se vai ter uma experiência boa, se depois vai querer mudar. Ele não sabe de nada, então, tipo, às vezes ele pode acabar, né, como quase fez comigo, tirar o rumo de alguém e, sabe, tipo, deixar aquela pessoa pensativa por muitos anos, achando que nunca ia dar certo numa coisa que ela queria muito. Então, eu falaria para ele rever as palavras dele, né, para ele não fazer isso com futuros alunos dele e que ele fosse o mais sincero possível, assim, com relação ao que ele presenciou no curso, né, como assim, por exemplo, ele poderia falar que é uma área difícil de trabalho, que não tem muita valorização, né, dependendo do que você for seguir, mas que tem coisas muito boas que você pode aprender, sabe? Eu poderia fazer isso. Então, eu acho que ele deveria rever o que ele acha, o que ele pensa. É triste alguém fazer isso com outra pessoa, né? Uma pessoa que tá se decidindo ainda. E você acha que isso, tipo assim, você, quando começou o curso, ainda tinha esse um pouquinho de receio ou já começou com tudo? Eu fiquei com um pouco de receio logo na primeira aula do curso, que é a Introdução aos Estudos Históricos, porque é uma área é uma matéria que tem muita discussão assim sobre o que é história, né? Sobre como é que pode ser a área para os historiadores, fala sobre alguns autores e acaba sendo um pouco filosófica. E aí eu fiquei com medo de que fosse muito assim durante todo o curso. Não que eu não gostasse de filosofia, mas né, eu achava que seria algo mais concreto. Então, fiquei me perguntando durante essa matéria se realmente seria, tipo... A escolha certa. Isso, exatamente. Se ia ser a escolha certa, mas acabou sendo. E a matéria também não foi ruim, não foi péssima. Foi só uma experiência diferente, né? Porque foi o baque da entrada logo na universidade. Tanto é que era engraçado porque com as minhas amigas, eu sempre falava, a gente tá no curso de história ou de filosofia, porque era reflexão toda hora sobre isso. Principalmente aquelas perguntas iniciais, né? O que é história? O que é tempo? Então a gente fica tipo, meu Deus, onde é que eu vim parar? A gente ficava tipo assim. Aí, durante o curso, que você foi vendo o que foi acontecendo, as suas experiências, essa visão inicial que você tinha foi mudando de alguma forma? Tipo, você viu que o curso não era só teoria, muito filosofia, muito pensamento. Conta um pouco da sua trajetória até agora. Eu, sinceramente, acho que não são... Acho que mais as disciplinas optativas, assim, e talvez, dependendo da abordagem do professor, acaba voltando para esse lado mais filosófico.
mas eu acabo vendo que tem muita coisa concreta mesmo com relação à pesquisa, com estudo dos autores mesmo. E minha visão, ela foi se modificando um pouco com relação a isso só. E qual era a outra parte da pergunta? Acabei esquecendo. Assim, se você achou que o curso seguia aquela mesma linha de teóricos e tal, e sobre a sua experiência, conta um pouco se você está gostando das disciplinas, quais suas disciplinas favoritas, essas coisas. Certo. Sobre os teóricos, eu ainda não paguei uma matéria que falaram que acaba sendo muito maçante, que é a teoria da história, mas eu acho que, assim, tem uma abordagem clássica que também, claro, dependendo do professor, pode ficar realmente maçante aquilo. Mas acho que com o aluno querendo ir atrás, né, pesquisando, lendo os textos e tentando fazer o seu melhor para poder, pelo menos, pegar ali o principal do conteúdo, dá certo de não ficar aquilo, como é que eu posso dizer, algo muito pesado, né? Porque a gente sabe que no curso tem muita leitura e às vezes acaba vendo muito mais coisa de certos autores do que a visão de outros, ou não sei, uma visão mais geral da história. E aí eu até agora gostei muito de praticamente todas as matérias. Não gostei muito de métodos e técnicas de pesquisa, porque eu nunca fui muito de gostar de regrinhas e tudo mais, mas eu sei que é importante, né, principalmente para o bacharelado, né, por causa de pesquisa e tudo mais. Desculpa. E aí, foi a única matéria assim, que eu não me identifiquei muito. E logo no começo, assim, a gente também viu muito sobre história antiga, né? Que é logo quando a gente entra e já vê história antiga 1 e 2, que eram áreas que são áreas que eu sempre gostei, né? Como eu falei, pensava em ser arqueóloga, mas eu percebi que a minha visão, que eu quero mesmo, tá mais voltada para matérias que são para depois do curso e que eu ainda acabei não vendo, que é história contemporânea e história moderna. Eu gosto muito dessa parte e é o que eu pretendo seguir na área da pesquisa. E eu acabei deixando algumas matérias que eu tenho mais afinidade, como essas de contemporânea, ou que eu tenho interesse, por exemplo, história indígena, para pagar quando voltarem as aulas presenciais, né? E aí eu adiantei algumas matérias do curso para poder, sendo sincera, me livrar, assim, porque pareciam chatas, mas que se demonstraram muito boas, como história oral, com Conceição Fraga, foi muito interessante a matéria, e História do Rio Grande do Norte 2, que é logo no final do curso, assim, praticamente, e que eu consegui adiantar, e que também foi muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de me aprofundar em História do Rio Grande do Norte, além do 4º ano do Fundamental, então foi bem interessante, e as aulas dele eram muito explicativas, então aprendi bastante. Foi com o Renato Peixoto. E então eu adiantei essas matérias, paguei muitas optativas, já praticamente esgotei as optativas obrigatórias, né, para carga horária, faltando só uma disciplina. E as que eu mais gostei até agora, tipo, no geral, das matérias, foram História, Gênero e Sexualidade, com a professora Fabíola, e que eu achei muito interessante, porque eu não sabia que ia ter essa matéria na universidade, nem achei que fosse realmente ter, tipo, uma discussão sobre isso, pelo menos
eu olhei em grades de outras universidades, né, quando eu estava ainda pesquisando, se eu faria aqui mesmo no estado a faculdade, e pelo que eu lembro, assim, uma ou outra, e só lá no Sudeste, que abordava sobre isso. Então, eu achei muito, muito interessante e foi muito explicativo a matéria. Paguei no terceiro período. E deixa eu ver quais outros, sim, pelo que eu lembro que eu paguei. História da arte do Brasil. Eu descobri que provavelmente teria uma viagem, né, com os alunos, se estivessem funcionando, né, as dependências da UFRN, mas infelizmente, né, com a pandemia não deu certo. Tristeza, o coração dói só de pensar em tudo que a gente tá, assim, meio que perdendo, né, durante o remoto. E não só de uma matéria, de muitas, né, porque poderia haver várias viagens ou encontro de grupo de pesquisa, até mesmo encontro com os alunos, com os professores, então foi triste saber disso, mas a disciplina foi muito boa também. Foi com Maria Coelho, que ela está afastada, né, agora, infelizmente, por causa do problema de saúde. E outra optativa que eu paguei, que eu estou pagando, na verdade, que eu achei interessante, é Ideias Políticas e Sociais, que é sobre teóricos da formação política, econômica. E aí a professora fez uma abordagem, Conceição Fraga também, fez uma abordagem para cada um explicar sobre esse autor e ir se aprofundando, e explicar do jeito que achasse melhor. E das obrigatórias, eu gostei muito, né, da história antiga, com a professora Márcia, achei que ela explicou muito bem, que ela é uma especialista na área, então foi bem tranquilo. E também gostei muito de pré-história. Pré-história, assim, para mim, era um assunto bom, só que eu não sabia que podia ser interessante, né? Eu achei que era algo assim, dava para você pesquisar em cima, para você ter certa noção, mas achava que tinha muita decoreba, e alguns nomes realmente você vai ter que estudar para você, né, guardar aquilo na sua cabeça. Mas o professor, o Roberto Iron, ele foi muito explicativo, ele foi muito atencioso durante toda a disciplina e foi um projeto muito bom, né? Inclusive, foi com Patrícia que eu paguei e com outras amigas minhas da faculdade. Nossa! Inclusive, lembrei agora do projeto que a gente fez em História Antiga também, que foi bem legal, da apresentação, né? Que a gente estava fazendo de Mesopotâmia. Lembrei agora porque um momento que foi bem legal. Cada coisa que esse curso faz a gente passar, hein, Fernanda? Apesar de ter sido online, né, foi bem divertido. Sim. Aí eu fico pensando assim, o que você achava, assim, que é muito diferente da escola? Que é quando a gente chega na universidade, tem essa quebra, né? Principalmente no nosso caso, que a gente saiu direto do ensino médio e veio para o curso de História. O que você achou que era, assim, super diferente e uma quebra radical? Uma quebra radical. Vou separar em dois momentos. A gente teve um curto momento presencial, né? De um mês. Então, logo quando chegamos na universidade, o que, assim, me deixou surpresa foi a troca de salas, que é algo, assim, simples, mas que nunca tinha acontecido isso antes, então achei bem bacana ter que se deslocar, né, ter que você mesmo, tipo, ir atrás ali, você se comprometer com o estudo e não você ficar esperando o professor. Então, eu achei esse momento no presencial
é bem bacana e diferente do que eu tive no ensino médio. E é uma coisa muito, assim, independente, né? De quando a gente sai da escola, a gente é tudo por nossa conta. Então, a gente sai do conforto, né? Para poder ir, e seja o que Deus quiser e o que a gente decidir, né? É verdade. Mas tipo, assim, parece uma coisa simples, mas para mim realmente foi bem legal, foi bem bacana, porque eu estava achando que 2020 ia ser, né, o ano, então já começou assim, tipo, com essas, com essas coisas, então foi super bacana para mim, nesse momento presencial. E no remoto, assim, eu já estava esperando que ia ter um grau de responsabilidade maior, né, com mais tarefas e com mais cobrança, sim, com mais, como é que eu posso dizer? Os professores iam avaliar mais, né, as suas atividades. Eu não, acho que eu não estava esperando, tipo, muita cobrança em cima da BNT em todos os trabalhos. Eu achava que isso não necessariamente, tipo, ia ser cobrado, mas tem que ser feito para o aluno, né, criar esse hábito. E deixa eu ver o que mais de diferente. Assim, de diferente, eu. Basicamente isso, porque quando eu estava no ensino médio, essa é uma experiência pessoal minha, né? Então, quando eu estava no ensino médio, às vezes os professores não davam aula ou não explicavam se a matéria direito, seja por N motivos, por causa da turma ou porque faltavam. Então, muitas vezes eu tinha que ir atrás do conteúdo por mim mesma e estudar sozinha. Então, para mim, não foi um choque muito grande quando eu percebi que também ia ter que fazer isso na universidade. Só, assim, foi mais desgastante porque é muito mais, né? Principalmente quando você paga mais matérias. Que para os outros, assim, olhando de fora, parece pouca coisa, né? Em comparação ao ensino médio, tipo, 5 matérias na faculdade, uau, um pouquinho. Enquanto no ensino médio são 16. Mas tem toda a pesquisa por trás, tem todo o trabalho para fazer algo bem feito, né? E dar o seu melhor ali. Então, não foi uma surpresa também para mim. Mas mesmo assim, como eu falei, foi cansativo por causa da rotina, né? Uma rotina nova, mais desgastante e que você realmente tem que se comprometer em ir atrás. E na forma também de abordar a disciplina, né? Porque a gente está acostumado no ensino médio de uma forma, quando chega na universidade, a gente não estuda a coisa em si, a gente estuda que alguém falou sobre isso e sobre a visão desse autor, sobre a visão de tal autor, sobre esse tema, né? Então acho que essa é uma quebra muito muito interessante, que é diferente, né? Eu tinha esquecido dessa parte, obrigada por lembrar. Quando teve essas matérias obrigatórias, principalmente, né? Que eu acho que dá para fazer uma comparação melhor, que são aquelas que a gente vê, assim, na teoria, o que a gente viu no ensino médio, mas de uma forma diferente, mais aprofundada. Eu achei que às vezes ia ter uma aprofundação, um jeito diferente. Por exemplo, tiveram vezes que eu senti que no ensino médio, apesar de ter sido mais rápidas as aulas, elas às vezes abordavam as coisas de uma forma mais geral, né? E na faculdade, como você falou, no curso, acaba sendo muita visão do autor e muitas vezes não dá para abordar vários períodos, né, de uma mesma área da história. Por exemplo, em História Antiga 2, que é dividida em Grécia e Roma, eu lembro de ter visto muito mais sobre Grécia do que Roma. E mesmo assim, tipo, como tem essa divisão entre os dois, né? Parece que fica algo faltando, sabe?
parece que acaba não vendo o que podia ser, ter uma discussão maior, mesmo que seja, por exemplo, uma aula rápida sobre, no caso de Grécia, Ilíada e Odisseia, e abordar isso com relação à matéria em si, fazendo, tipo, comparações do que é real, o que não é, e, enfim, tipo, é específico, acaba sendo específico, e, ao mesmo tempo, parece que falta algo, não sei explicar muito bem. Por exemplo, medieval. Ah, pode falar. Não, pode completar que eu ia... Outra pergunta. Medieval, teve um problema na matéria, Medieval 1, porque a professora, né, a Maria Coelho, ela teve que ser afastada, e aí acabou demorando para o departamento de História designar um novo professor, né? E aí foram vários professores que deram aula para a gente no semestre passado. Bateu o stick na minha E assim, foram aulas separadas. Um deu sobre Império Bizantino, o outro deu sobre a atuação da igreja, e ficou faltando alguma coisa, sabe? A gente não viu sobre a peste, né? A gente não viu sobre a peste negra, a gente não viu sobre as cruzadas, a gente não viu sobre a parte muçulmana, sabe? Então, assim, ficou faltando muita coisa, acho que falta uma organização, às vezes. Na faculdade a gente pensa que vai ter mais tempo por ser um curso mais extenso, ser um semestre para poder estudar tais coisas, Isso. né? E aí a gente fica tipo, podia ser mais. Mas eu acho que também é um pouco do período remoto. Eu não sei se... Porque eu também, como você, nunca estudei no presencial. Acho que nenhum dos três estudou aqui no presencial no curso de História, mas... um semestre inteiro. Mas acho que deve ser uma característica do curso no remoto, né? Sobre essas coisas que faltam. Mas ainda assim, no geral, eu sinto que a gente pensa que vai ter mais, mas acaba que é uma abordagem normal, geral, como uma disciplina. E às vezes a gente gosta muito de um tema e não tem tempo de estudar tanto, né? E acho que além desse fator do ensino remoto, como você falou, né, também tem justamente por isso de que a universidade, né, acaba sendo feita pelo estudante. Então, tem muita coisa que o professor, assim, professor universitário, vai pensar ou achar que o estudante que está por ele mesmo, que às vezes ele pode só jogar o conteúdo ou os textos e que o estudante tem que se virar. Que assim, eu acho que não é certo nem errado. Acho que não é errado porque realmente o estudante que vai ter que fazer o curso, né, que vai ter que fazer a pesquisa, que vai ter que aprender e que vai ter que se esforçar, mas acho que também não é certo porque tem que dar aquele direcionamento, né? Não pode só jogar nas costas do estudante. Então, por mais que o estudante faça toda a pesquisa, também tem que ter a ajuda do professor. Você tem alguma dica para quem está pensando em entrar no curso? Tipo, uma visão mais realista do que esperar do curso de História para quem está pensando em alguma coisa e o que é na verdade? Eu acho que, baseado no que a gente falou, né, até agora, eu diria para quem está querendo entrar, para, primeiro, não ter medo, né, de tentar, de pelo menos tentar fazer o que gosta, ou que ter um interesse, né, para ver se funciona para você. E esperar que, acho que tanto para bacharelado quanto para licenciatura, muita leitura,
né? Claro que já é um curso de humanas. Ter a noção de que você vai ter que, muitas vezes, vai estar você por você mesmo, então você vai ter que, né, como a gente conversou, correr atrás, vai ter que ir atrás, mas que, por mais que muitas vezes você esteja por você mesmo, é importante também você formar laços, tentar formar laços, nem que seja de alguma forma com os professores ou com os veteranos, com as pessoas que entraram junto com você. Eu sei que no remoto acaba sendo mais difícil, né? Mas não é impossível. E também ter noção de que, por mais que às vezes você vai esperar um pouco mais, né, de algumas matérias, ou vai se decepcionar provavelmente com um professor ou outro, que isso não para isso não te impedir, né, de você continuar o curso, né, porque é um curso que abrange muitas áreas, que abrange muita pesquisa, né, tem muita possibilidade de trabalho. Por exemplo, bacharelado você pode ser, a gente pode ser professor universitário, a gente pode ser, pode ajudar em mídias sociais, pode trabalhar em museu. Então, tem muitas coisas, além da profissão, né, de professor, importantíssimo, claro, que é uma coisa para você ir testando e tentando, sabe? E aprendendo e ver se aquilo funciona para você. E com certeza o que você aprender no curso de história você não vai desperdiçar. Então, exato. Acho que é um curso que vale a pena sempre. Uhum. A gente Porque ama o curso de história, que... então a gente fica sempre. Venham, galera, venham. Porque nenhuma experiência é desperdiçada, né? Nenhuma. Por mais que você. A intenção é ficar no curso, né? Porque é um curso bacana, historiador é top, mas você pode. Vai levar professores para a vida, né? Vai levar amigos também para a vida, vai levar as matérias para a vida. Então, venha para a história, é isso aí. E eu queria saber um pouco da pesquisa que você está participando. Como é que você está? O que você está achando assim da experiência? Se você quer continuar pesquisando, o que você está achando até agora? Porque acho que foi o quê? Alguns meses já de pesquisa, né? Isso. Eu estou fazendo parte do grupo de pesquisa de História Pública, de temas sensíveis, da professora Fabiola, que trata sobre a história da ditadura, memórias da ditadura. E aí a gente está trabalhando com alguns textos, primeiramente sobre o que é a história pública, né? Que não tem não tem uma matéria específica sobre isso no nosso curso. Então estamos discutindo e aprendendo sobre esse conteúdo da história. E aí depois a gente vai ver sobre os sites que a gente vai trabalhar sobre essa parte da ditadura militar, né, no Brasil. E, no final, a intenção é produzirmos um artigo sobre. E eu entrei nesse grupo porque é um tema que me interessa. A história do Brasil também é uma área que eu gosto muito e que também está dentro daquilo que eu falei, história contemporânea, que é um recorte maior, né, da história. E a professora Fabiola, ela foi uma grata surpresa durante o curso, muito atenciosa, explica muito bem a matéria, né? Inclusive faz parte, né, do grupo de espaços, poder e cultura, com a professora Margarida Dias, né? E os encontros sempre são a cada 2 semanas. E tem sido muito bom. Pretendo continuar com alguma coisa dessa área, seja em pesquisa, ou seja sobre me informando também.
E isso também me lembrou que estou fazendo uma outra ação também pela universidade, só que é algo mais geral. Eu consegui entrar para a FEME, que é a Federação do Movimento Estudantil de História, e aí eu estou sendo colunista da revista Kitnet, então tem sido um trabalho assim também de pesquisa e que envolve, né, os alunos para alguns assuntos que às vezes não são tão abordados no espaço universitário. E também foi eu acabei conhecendo por acaso essa organização pela UFRN, pelo grupo geral, né, dos alunos. E aí, inclusive, eu falei sobre o nosso centro acadêmico lá na coluna. E aí deu tudo certo com a revista, foi tudo tranquilo. Então tem sido muito bom também, isso é uma boa dica para os estudantes. Espero encontrar bastante espaço para pesquisa, para coisas diferentes, seja estágio, seja oportunidade em revista, em lugar de trabalho, ou um grupo de estudo, sempre vai ter algo diferente para vocês. Ai, amiga, que bom, nesse podcast só tem gente importante, eu tô me sentindo, que coisa boa. Depois eu quero links, viu? Ai, Fernanda, é sempre um prazer estar com você. Luiz, mais alguma pergunta pra gente finalizar hoje? Não, por hoje, acho que tá bom. Ai, acho que essa conversa foi sensacional. Eu acho Sim. que para estudantes que pensam em entrar no curso, esse episódio, com certeza, não pode faltar lá na setlist deles do YouTube. Então, um beijo, galera. Até mais. Muito Valeu. obrigada pela participação, por terem me chamado. A gente que agradece você 100% pela sua disponibilidade. Amo você, amiga. Ai, amiga, que saudades. Saudade, gente. Eu e Fernanda, a gente não se vê. Assim, pouco tempo que a gente se encontrou, mas faz um longo tempo que a gente não se vê pra estudar nos espaços da universidade. Saudade disso, amiga. Saudades pelos trabalhos. E próximo episódio a gente vai falar sobre do remoto pro presencial. Então a gente vai trazer essa discussão. Se você chegou até aqui, não percam o próximo episódio. É isso, galera. Tchau, gente. Tchau.